com muita gente, José Manuel, a dizer que a Fundação chegou a funcionar mesmo como o Ministério da Cultura. Isso é exagerado? Não creio. Eu acho que é mesmo verdade no sentido em que, em vários sentidos, e porventura o mais importante foi em, digamos, por assim dizer, abrir de par em par, janelas estavam fechadas, portas estavam corridas e permitir que entrasse um ar mais novo em Portugal. Atenção, eh, quando a Gulbenkian veio para cá, ela veio para cá com uma luta muito longa entre várias, quer dizer, inclusivamente sobre a interpretação que se devia ser dada ao testamento de Hum, eh, de Carlos Carlos de Gulbenkian. Gulbenkian. Carlos de Gulbenkian terá morrido mais cedo do que ele imaginava que ia morrer e, portanto, deixou notas testamentárias mais parcas do que porventura se imaginaria. Mas houve ali bastante disputa sobre para onde é que ia a coleção. A coleção é, digamos, o Museu Gulbenkian, não é? O Museu Gulbenkian, a coleção tem aquilo deixado pelo fundador está lá intocado, portanto não há lá peças que tenham sido acrescentadas Hum, depois. A Gulbenkian tem outra coleção de arte criada, desenvolvida, que ainda hoje se mantém e que continua a ser enriquecida posterior à coleção do fundador. O fundador tinha uma paixão pelo colecionismo que vinha não é da juventude, é da meninice. Enfim, conta-se que ele, a primeira peça de coleção que comprou foi uma moeda quando tinha 7 anos, uhum, portanto era alguém que tinha mesmo a opção disso e tinha a opção de que só queria o melhor, only the best, é a expressão que mais vezes usa. Portanto, um problema era a coleção, outro problema era a fortuna. A fortuna era imensa. Portanto, enfim, a ideia de que era o homem mais rico do mundo, há sempre dificuldade em fazer essas contas, ainda hoje de vez em quando temos esse debate, saber quem é a pessoa mais rica do mundo, porque depende de como é que se avalia o património. Agora, é indiscutível que ele tinha receitas colossais, que vinham, sobretudo, dos investimentos na área do petróleo do Iraque, daquela zona de Mossul, portanto, a norte. Ele era arménio, mas tinha nascido em Constantinopla. Eu digo Constantinopla porque era assim que ele gostava de chamar a sua cidade, Istambul. E, portanto, ele vem para Portugal durante a Segunda Guerra, ele está em Vichy, portanto, ele tinha uma casa em Paris, que ainda hoje é um museu, o Centro Gulbenkian de França é nessa casa, que é o Palácio de Iena, portanto, nunca lá estive, devo hum. dizer, por acaso. Era lá que ele tinha começado por guardar a sua coleção, depois ele vai para Vichy, depois da invasão alemã. Vichy era o regime, enfim, colaboracionista francês depois da rendição, e de Vichy vem para Portugal, instala-se no Hotel Avis, e a partir de, portanto, na prática quase toma conta do hotel. O hotel é um hotel pequenino que ficava onde hoje fica o Sheraton, mais ou menos. O Sheraton, daquele edifício em Avis, ali na Fontes Pereira de Mel, em Lisboa. Instala-se aí e a partir daí gera a sua fortuna e gera também muitas das compras que continuou a fazer. Quais eram as suas duas grandes preocupações? Por um lado, assegurar que a coleção se mantinha una. Uhum. Portanto, reparem, quem visitou o Museu Gulbenkian, eu espero que a maior parte das pessoas já o tenha feito, e quem não o fez, que o vai fazer Que ele vai depressa, fazer? Sim. que o vai fazer depressa. Quem visitou o Gulbenkian percebe que é uma coleção, em muitos aspectos, eclética, onde se nota, de facto, a preocupação por ter peças muito boas, onde ela começa no Antigo Egito, portanto, começa muito atrás, não é? Portanto, começa no Antigo Egito, acaba nas joias Lalique, que são joias de arte nova. E vem desde algo que é muito antigo e que na altura é muito relevante. Repara, Gulbenkian chegou a ter a colaboração, era a amizade de colaboração de um dos arqueólogos mais famosos do século passado, do século XX, que é Howard Carter, que é o arqueólogo que descobre o túmulo de Tutankhamon, portanto, a câmara Bem. onde estava o tesouro de Tutankhamon. Evidente, não há lá peças do tesouro de Tutankhamon, como é óbvio, não é? Mas há peças muito, muito importantes e tudo são peças muito bem selecionadas. E são, de facto, há uma parte que se compreende as suas origens arménias,
as suas origens ali do Oriente Médio, nomeadamente algumas zonas de tapeçarias e de tapetes. Depois, a parte, digamos, da arte clássica é importantíssima e acaba, de facto, com uma coisa que é bastante moderna já, considerando que ele nasceu no século XIX, que Uhum. é a coleção Lalique de joias. Bem, no entanto, repara, é alguém que não chega à arte do século XX propriamente dita. Não há lá Picassos, não há Sim. lá, quer dizer, mesmo impressionistas não há. Quer dizer, o que há é, por exemplo, Turner, que é um grande Sim, pintor lindo. inglês, talvez o maior pintor, há quem diga que é o maior pintor inglês de sempre. Há um Turner, portanto, é uma obra muito, muito, muito eclética. Ele que tratava aquilo como as suas meninas, era a expressão que ele muitas vezes usava, e queria que ele se mantivesse unido. E porventura é o facto de Portugal lhe dar garantias que ia ficar exposto com nobreza, que faz com que de alguma forma a Fundação fique cá. Porque ele andou em negociações com vários países, por exemplo, que ele teve para ir para os Estados Unidos, mas ficaria como anexo. Sim, Seria seria só construído um mais pavilhão. uma. E, portanto, era mais uma no meio de tantas coleções que existem, tantas fundações, era só mais uma, e ele acabou por, não, um anexo não, eu não quero um anexo, Uhum. portanto, quero uma coisa para a minha Digna. coleção, como deve ser, e ficou, portanto, isso ajudou a ficar em Portugal, e depois o resto é muito, portanto, uma tensão que houve sobre, entre a parte, digamos, o Lord Radcliffe, que era o advogado inglês, e o advogado português, que é o Azeredo Perdigão, que não era propriamente uma pessoa do regime, pelo contrário, tinha também ligações à oposição, acaba por, digamos, conspirar com Salazar para garantir que aquilo fica cá, num passo onde é muito importante algo que nós às vezes nos esquecemos, que é o fisco. Sim. Que é o fisco. Na maior parte das situações, quando quer dizer, os impostos sucessórios são brutais. São brutais. No Reino Unido, há quem diga que, portanto, o Reino Unido, tinha nacionalidade britânica. No Reino Unido, eu não sei em que país é que isto se aplicava, se era o Reino Unido, se era a França, porque a França é onde ele tinha a coleção, mas podiam chegar a mais de 40% do valor da fortuna. E há, por exemplo, quem em Paris já visitou o Museu Picasso. Em Paris há um Museu Picasso. Esse Museu Picasso é constituído com as obras que a família teve que entregar para pagar a herança, para pagar o imposto sucessório. E é um museu, enfim, Sim. bastante impressionante. Fica ali ao pé fica no Marais, em Paris. Bem, portanto, a parte Portugal A parte fiscal não foi foi buscar os importante. impostos, aliás, dificilmente poderia ir, mas deu-lhe essas garantias, mas em contrapartida, digamos, a Fundação ficou cá. No princípio, a Fundação, ele tinha basicamente 4 objetivos para a Fundação. Aliás, os termos são interessantes. Caridade, hoje em dia diz previdência, que é mais politicamente correto. Caridade, arte, educação e ciência. E não havia segurança, digamos assim, sobre onde é que se aplicavam os fundos, se era mais importante, portanto, o que era aplicado nestas 3 frentes, em Portugal ou fora de Portugal. E quando nós olhamos para os primeiros anos, aquilo varia bastante, ali, às vezes 50%, às vezes é mais investimento fora, outra vez mais investimento dentro. E depois, a partir da década de, sobretudo depois do museu ter aberto e aquilo se ter tornado uma máquina bastante grande em Portugal, hoje em dia o investimento é sobretudo feito em Portugal, se bem que continua a haver muito investimento noutros, internacional. Não só daquilo que de alguma forma, enfim, mas não consome muitas verbas, que é a atenção às comunidades arménias, portanto, que é também uma opção mais que justificada do fundador, e depois ao centro de Paris, ao centro de Londres, há investimentos, por exemplo, que foram feitos durante muito tempo, por exemplo, na recuperação do património português em todo o mundo, não é? Portanto, há muitas obras, antigos fortes, baluartes, coisas que os portugueses deixaram espalhadas pelo mundo, que a Gulbenkian ajudou a recuperar, e portanto isto também é benefício dos países que beneficiaram. Há inúmeros programas que têm a ver com o nosso espaço lusófono, mas não só. Portanto, há prémios internacionais, um deles neste momento, a primeira premiada até foi a Angela Merkel, então de se recordar disso. Portanto, tem uma missão
Muito importante. Agora, este Viva Portugal trouxe duas coisas que no Portugal de 1950, portanto ela é fundada em 56, 70 anos, 56, eram escassas, muito escassas. Por um lado, dinheiro, e dinheiro para estes fins, para que não eram, enfim, a previdência, a caridade, podes considerar que fazia parte digamos, da doutrina do Estado Novo. Mas as preocupações com as outras áreas em termos de investimento talvez não fossem assim tão grandes ainda. Quer dizer, é evidente, há pessoas que dizem, investiu mais na educação do que o Estado. Não é verdade. Não é verdade. Nem sequer na saúde. Mas na arte, na área da cultura, é verdade. Não quer dizer que o Estado Novo não tivesse tido a chamada política do espírito, no tempo de António Ferro, designadamente. Não quer dizer que muitos criadores importantes não tivessem, de uma forma ou outra, sido promovidos e tido espaço e tido financiamentos. Nós tivemos a grande década do cinema português, é até anterior a isto, a década do cinema português popular, digamos assim, é anterior a isso, mas com realizadores que são claramente modernistas, como Tinelli Telmo, por exemplo, só para dar assim um exemplo, um que é ao mesmo tempo arquiteto e realizador. Portanto, temos isto, mas isto aqui há uma coisa que é diferente. De repente é como se abrissem janelas, como se abrissem, de repente o ar entra e tudo fica um pouco diferente. Quer pelo intercâmbio, começa a haver exposições de um lado para o outro. Entre as primeiras exposições da Gulbenkian, de isto tenho uma memória muitíssimo clara, porque era miúdo, mas lembro-me de lá ir e ter sido um choque, absolutamente, uma coisa absolutamente devastadora, avassaladora, que é quando uma pintora exilada, que não era a Paula Rego, era Vieira da Silva? A Helena Vaz da Silva. Helena Vaz da Silva, há uma exposição em 1970, portanto o museu abre em 69, logo pouco tempo depois, e há uma exposição que ocupa aquela zona das exposições temporárias do edifício antigo, que era, incrível. E na altura era uma exilada, e portanto a seguir também vem ao ar, também há outras exposições importantes, há uma primeira exposição do Amadeu, que eram pessoas que não faziam parte, digamos, do canon, digamos assim, habitual, e tudo isto começa a mexer, começa a haver o enorme investimento primeiro no serviço de música, que ainda hoje existe e que é muito importante, como a orquestra que continua a trazer nomes muito relevantes a Portugal e que é uma orquestra de grande qualidade. Eu não sou pessoa para dizer se é a melhor orquestra portuguesa ou não, portanto não vou meter-me por esses caminhos, mas é uma orquestra de enorme qualidade. E investimentos noutras áreas, designadamente durante muito tempo aquilo que foi o Ballet Gulbenkian, que entretanto desapareceu, portanto, precisamente porque, digamos, o maná deixou de ser exatamente o mesmo. Apesar da Gulbenkian ter tido sempre enorme cuidado com a gestão do seu portfólio e enorme cuidado com a relação entre aquilo que é o seu endowment, portanto, aquilo que é a doação inicial e aquilo que é o seu investimento anual. As regras, por exemplo, nos Estados Unidos, é que uma fundação, até por razões fiscais, não pode gastar nos gastos de investimento ou correntes, ou quisermos, mais do que 5% da sua doação inicial. A Gulbenkian, não tenho os dados exatos até aos últimos anos, mas chega até há uns anos atrás, andava à volta dos 3,5%, às vezes 4%, não passava desses valores, o que é uma garantia não só que não há dilapidação do capital, e quando nós olhamos para as contas percebemos que não há, mas a lógica é que é diferente, quer dizer, aquilo que era antes uma torneira do petróleo aberta, foi-se fechando, até pela mudança das circunstâncias no Médio Oriente e no Iraque em particular, onde as empresas foram nacionalizadas, mas foram sendo substituídas por investimentos financeiros realizados com bastante cuidado e competência, e têm garantido o património. Agora, aquilo que na altura era imenso dinheiro para um país muito pobre, hoje é muito dinheiro na mesma, e quando digo que é muito dinheiro na mesma, estamos a falar de uma das 40 maiores fundações do mundo, uma das, julgo que é a sexta fundação da Europa, está entre as 10 maiores da Europa, e em Portugal a segunda é um sexto.
Portanto, há uma ideia... Nós E temos qual é a segunda, sabes de cor? não sei de cor qual é a segunda. Sim. Não fui verificar agora, vi nos Pois, documentos da viste isso, Gulbenkian claro, esta claro que sim, comparação, claro que sim. mas não sei exatamente neste momento qual é a segunda. E, portanto, temos aqui um peso que já não era o peso que tinha noutros tempos, em boa parte, porque passou a haver um Ministério da Cultura. Repara, não havia Ministério da Cultura nos anos 50 e 60. Havia alguns serviços, Direção-Geral das Artes, Direção-Geral dos Espetáculos, acho que é assim que se chamava, o Secretariado Nacional da Informação. Não era exatamente um Ministério da Cultura, não era a mesma coisa, ou mesmo uma Secretaria de Estado, porque se é Ministério ou Secretaria de Estado é como... depende do tempo. É também a questão na educação. Havia claramente um sistema que evoluiu muito rapidamente no final dos anos 60 e princípio dos anos 70, e portanto se transformou muito radicalmente, mas na educação há algo que também educação e ciência, há algo que é muito importante. Nós tínhamos um sistema que era minúsculo, um sistema científico e universitário era absolutamente minúsculo e muito fechado sobre si mesmo. Ainda hoje tem aspectos de ser fechado, a velha questão da endogamia, portanto, em que vão ficando sempre soluções, portanto, em que as entidades acabam por se promover lá dentro e estão poucas abertas ao exterior, e a Gulbenkian ajuda muito, é muito instrumental para o financiamento de bolsas que permitem às pessoas ir ao estrangeiro. Não são as únicas, também há aquilo que depois se chamou o Instituto de Alta Cultura, que depois viria a dar origem à FCT, mas a Gulbenkian é aqui muito importante, até para... Hoje em dia não tem peso praticamente nenhum, comparativamente com esses tempos, mas é muito importante para que não seja tudo, repara, governamentalizado, dependente do Estado. Há aqui, de facto, algo muito relevante. E na área da educação há uma coisa que eu acho que ainda hoje é mitológico, não é? É mitológico, que são as bibliotecas itinerantes. Nós estamos a falar de um país em que não havia, quer dizer, não havia bibliotecas. Hoje em dia há bibliotecas um pouco por todo lado, todas as câmaras municipais têm uma biblioteca municipal, ou quase, julgo que terão todas, muitas bibliotecas escolares. Isso quase não existia. E, quer dizer, havia bibliotecas em algumas escolas secundárias, liceus na altura, claro que havia algumas coisas desse género, não estou a dizer que não existissem, algumas até bastante antigas, mas a vulgarização do livro era algo difícil. Meter o livro na mão das pessoas, porque Sim. as bibliotecas as escolas tinham bibliotecas, mas os livros estavam fechados dentro de uns armários, não é? Sim, mas tu podias lê-los. Eu também, sei. se calhar estava numa escola rara, que tinha uma boa biblioteca, que era o Liceu Pedro Nunes, e eu fui muitas vezes estudar para a biblioteca, e muitas vezes chegava-se lá, pedia-se ao empregado, e ele Mas dava-nos o que a ali gente queria. As escolas da periferia deviam ser muito diferentes. Sim, Do mas interior, era não é? Nem completamente falo de diferente. periferia. Era completamente Sim. diferente, e sobretudo se saísses dos centros urbanos, Claro. o Liceu Pedro Nunes é o centro O de centro de Lisboa, não é? Lisboa. Portanto, se saísse dos centros urbanos, não existia nada. Claro, e aquelas carrinhas iam... E de facto, a sítios- aquelas carrinhas ainda, enfim, de vez em quando nós vemos imagens, são umas carrinhas típicas da época, uma espécie de carrinhas, era Citroën, passa publicidade, tinha atrás tinha uma biblioteca, depois abria um painel, e os miúdos chegavam ali, os miúdos e graúdos chegavam ali, e aquilo era quer dizer, não era só ar fresco, era mais do que isso. E é muito importante, há muitas pessoas, muitas delas até mais velhas do que eu, dizem que foi a primeira vez que leram, pessoas que depois tiveram vidas públicas e vidas empresariais importantes, e para quem a possibilidade de aceder ao livro através das bibliotecas itinerantes da Gulbenkian é fundamental. Portanto, há aqui um papel crucial que hoje em dia nós olhamos para a Gulbenkian e dizemos, mas qual é o papel hoje da Gulbenkian? A Gulbenkian hoje é uma entidade importante, entre outras. Há uma coisa que continua a ter um carinho por parte dos portugueses brutal. Ainda recentemente houve lá uma exposição que teve filas todos os dias, mesmo Da marcando, moda, sobre a moda. sobre a moda, teve filas todos os Sim, dias. sim, também lá estive. Portanto, não há, praticamente em Portugal, exposições assim, capazes de atrair as pessoas. Portanto, as pessoas têm... Quer dizer, as exposições são boas e o público corresponde. E a do Egito ou da Cleópatra, penso, Sim. que também foi do verão Quer dizer, passado. Foi também um grande sucesso. Quer dizer, eu estou em crer que nos próximos tempos o museu vai voltar a encher-se. O museu é um sítio que está-se... em que, por exemplo, os turistas que vêm a Lisboa continuam a visitar muito, quem lá
quem lá vai percebe que há E o espaço é muito bonito, todo o espaço exterior também, os jardins. Todo o espaço é muito bonito, aquele espaço é um espaço que também é muito acarinhado pelos lisboetas e não só. Tudo aquilo é de uma qualidade incrível. Nós hoje andamos por aquele espaço e percebemos que não só como aquilo durou, como aquilo foi sendo sempre recuperado, e aquilo é uma pequena parte do que é visível. Agora podemos dizer, há muita coisa ali que nós gostamos, está sempre a discutir a Gulbenkian, porque discute tanto a Gulbenkian como se discute quase as políticas públicas. Mas, efetivamente, a Gulbenkian não tem a importância que teve noutro tempo, mas continua a ser muito importante. E há uma coisa que eu acho que também ajuda a perceber melhor, penso eu, a razão de ter desta importância, que é a coleção inicial, digamos, o ponto de partida, é um ponto de partida com peças peças que podiam estar em qualquer dos grandes museus do mundo. Podiam estar no Louvre, podiam estar no Prado, podiam estar no Metropolitan Museum of Nova York, podiam estar no National Gallery de Washington, podiam estar em qualquer desses museus. E isso dá àquele museu a possibilidade de, através de uma política que é fundamental nesta história, que é trocas, não é? Empréstimos, não é trocas, é empréstimos, por vezes trazer exposições que ela própria tem autoridade para o fazer, porque também tem o que emprestar. E nós sabemos que em Portugal não há muito mais museus que digam vamos emprestar isto, vamos emprestar aquele outro, porque não há ali quem peça essas coisas, quer dizer, não é? Portanto, sobretudo naquilo que são os grandes criadores internacionais. E no caso da Gulbenkian isso acontece. Eu não sei avaliar até que ponto é que este elemento é importante naquilo que também é a rotação das exposições. E aquilo que foi o que aconteceu a seguir. Repara, porque além de tudo isto, a seguir, a Gulbenkian criou, e agora há muita discussão sempre sobre isso, sobre o Museu de Arte Contemporânea, que levantou imensa celeuma por causa do jardim, a sua própria expansão agora não é completamente pacífica, o que lá faz ou não faz, as exposições que monta ou não monta, talvez esse museu nunca entrou, esse museu e mesmo as suas exposições nunca conseguiu cativar a população como um museu clássico. Desse ponto de vista, por exemplo, o Centro Cultural de Belém consegue ser, ou sobretudo Serralves, no Porto, tem um papel, tem um protagonismo completamente diferente. Mas aquilo que, por exemplo, quando se vai, por exemplo, a Serralves no Porto, percebe-se que há uma adesão da cidade àquele equipamento absolutamente brutal. Eu acho que na Gulbenkian continua a acontecer isso, mas mais por aquilo que foi o espírito do fundador do que provavelmente pelos desenvolvimentos posteriores. No entanto, eu creio que aquilo que eu fiz quando era estudante, que é estudar para a Gulbenkian. Ainda há muita gente que continua a fazer. E a biblioteca da Gulbenkian? Agora, isto está para a biblioteca, que agora é um os livros, a informação está mais disponível na internet, mas aquela biblioteca... Mas a biblioteca era muito boa e nós podíamos ir para a biblioteca, podíamos ir para o jardim, podíamos ir para muitos sítios. E é um sítio que continua a ser muito, muito, muito acolhedor.